Algumas declarações do presidente nos últimos dias agora são totalmente infantis e ridículas. O cara literalmente fala da China como sendo o país que criou o vírus, né? Literalmente ele fala isso numa época, num momento muito delicado, e isso é uma coisa muito grave, porque eu não sei qual é o objetivo do Bolsonaro de negar tanto a vacina a ponto de chegar e ir contra um país, né? Uma nação indo contra uma outra nação, sendo que o Brasil depende do IFA, né? Um material que é feito, de onde é feita a vacina aqui no Brasil. E o cara me faz uma declaração nesse exato momento que não se deveria ter esse tipo de problema, né? As pessoas antigamente falavam que a gente estava torcendo contra o país, mas a gente nem precisa, né? A gente já tem um presidente que torce contra o país. Um presidente negacionista, um presidente que anda sem máscara, um presidente que em todo momento negou a vacina e apoiou um medicamento que nunca deu certo, né? Se você tem, foi bem explicado pelo ministro da Saúde, né? Todas as doenças que nós temos viral desde a infância são tratadas com vacina. Não existe tratamento precoce para isso. Sempre foi a vacina. Então, o coronavírus é uma dessas doenças virais que tem que ser tratado com vacina. Está nítido isso. Mas o presidente acha que a gente é criança. O cara fala uma coisa e depois ele é capaz de desmentir a coisa, achando que nós somos literalmente idiotas. Ele diz assim: quando que eu falei da China? Simplesmente ele falou: qual foi o país que mais cresceu o PIB? Foi a China. Alguém tinha que crescer. O Brasil também teve crescimento no PIB num momento da crise do coronavírus. O Brasil também teve algum crescimento. Algumas bagunças que o sistema financeiro faz, né, acaba a Bolsa de Valores desvalorizando um lado e valorizando o outro. Então, esse cara faz uma declaração ridícula. A coisa mais difícil, hoje em dia, a função mais difícil é ser o ministro da Saúde do Bolsonaro, porque você tem o Queiroga e ele tem que se esforçar para mentir, porque você vê que o cara não parece ser um negacionista mentiroso, né? Então fica muito difícil passar pano sujo nas cagadas do presidente, porque a dificuldade que o Queiroga está tendo para mentir, e eu acho que a hipocrisia nesse momento do presidente tem que ser tratado com um ato de tirania. Realmente é até uma questão de valor, uma questão de honra para a pátria, o cara se levantar contra um governo desse, né? Porque você é um representante da saúde. Você vai ficar passando pano nas cagadas de um presidente, você vai ter que ficar tentando, porque a imprensa está em cima do cara. Se você é um cara verdadeiro, diga a verdade, ainda que seu cargo esteja em risco. Diga a verdade, isso não é rebeldia. É até uma rebeldia necessária, porque no momento nós estamos precisando de gente que não é hipócrita, que não seja hipócrita. Porque de hipocrisia é o que mais tem no Brasil. Então o cara fica se esquivando, cara, tentando se esquivar de qualquer maneira, né, das informações, e você vê que chega a ser, para quem não é mentiroso, é muito feio você tentar maquiar uma situação. Essa é a situação do Queiroga hoje. Maquiando a situação, pisando em ovos, tentando reparar, tentando. Você tem que fazer uma. Olha só, entenda isso. Você tem que ter uma CPI para forçar as pessoas a não mentirem. E mesmo assim, elas podem não mentir, mas elas também não dizem o que tem que dizer. Elas não dizem. E elas mentem na CPI? Mentem. Mentem. Por quê? Porque foi perguntado, se vocês prestarem atenção, se em novembro do ano passado teria condição do Brasil ter a vacina. E alguém disse que não. E o PSL, né, que é o partido só Lula, né?
O PSL, esse partido sujo do Bolsonaro, que era do Bolsonaro, que está ali fazendo oposição, ele refez essa mesma pergunta e o cara respondeu, não, não tem como, não tinha como em novembro. Aí o Randolph veio e martelou, tinha sim, porque foi oferecido ao Brasil uma parceria com, eu não sei se era a AstraZeneca, que iria negociar as vacinas e o Bolsonaro não quis. Né? Foi até naquela época que ele falou que a gente ia virar jacaré do El Chan, mas ninguém está dançando aí por enquanto. Então todo esse negacionismo ali exposto ali, eles mentem na cara de pau. Isso foi uma mentira. O cara tentar refazer uma pergunta para mostrar que eles estavam certos, na verdade mentindo, e o Randolph pegou lá o documento e mostrou para eles que eles estavam errados. Né? Sempre coerente, o Randolph sempre coerente nas suas situações. Então é isso que nós estamos vendo no Brasil. É uma questão ridícula. Que isso daí, cara, eu acho que até um seguidor do Bolsonaro tinha que botar a mão na consciência e falar que cagada que eu fiz, meu Deus do céu. Mas ele só sabe pensar, e o Lula? Mas se o Lula? Como se não existissem outras pessoas no país, como se não existisse outro. Acho que até o Levi Fidelis seria alguém melhor do que o Bolsonaro, né? Com toda a loucura dele. Cara, é ridículo, muito ridículo. Então, nós tínhamos programado uma vacinação de 1 milhão de pessoas por dia a partir de maio, né, desse ano aqui. E nós vemos que isso não está acontecendo. Nem se você somar a primeira com a segunda dose, não tem como. Né? Não tá. Eu acho até que tinha que ser igualado, né, esse índice de vacinação. Vacinou a mesma quantidade para a primeira dose, a mesma quantidade para a segunda, e você já mata a imunização de vez. Quem tomou a segunda dose está imunizado praticamente, né, mas ainda corre risco, mas tem menos chance de morrer. Você vai preservando. Mas é uma bagunça, cara. É um país tão bagunçado. A gente não podia esperar também outra coisa, né? Deixamos muitos corruptos tomarem conta, deixamos os políticos muito à vontade, né? E ainda estamos deixando. Eles estão tão à vontade que a floresta amazônica está sendo destruída. Porque esse ministro da floresta lá, esse ministro da falta de saúde da floresta, esse Salles, esse é um desmatador, é um cara ridículo. Eles estão na cara de pau. Olha, o nosso país, ele tem muitas coisas terríveis. Uma coisa que é muito grave. Esses caras fazem tudo. Para eles perder o mandato, é uma burocracia. Os caras não perdem nem o mandato, cara. Você vê esse Jairinho, o cara matou a criança. Para perder o mandato é uma dificuldade. Eles se protegem, é nítido que há uma proteção ali. Se o cara não. Se você está entrando no processo para o cara perder um simples mandato e com toda a treta o cara não perde, imagine cadeia. Cadeia nem se falar. Sabe? Perder o mandato é como se estivesse perdendo a vida para eles. Mas eles não perdem o mandato. O tempo passa, Temer é absorvido, aquele Jardel lá das malas de dinheiro é absorvido. O tempo passa, a imprensa não foca em cima e eles vão soltando os caras. Eduardo Cunha, sabe? Tipo assim, deixa a poeira baixar que a gente vai fazer alguma coisa. É isso que acontece no Brasil. Eles se protegem, cara. A perda de mandato demora muito. Eles protegem o mandato, sabe por quê? Eu sempre digo isso. Se toda vez que acontecer um fato e houver uma punição, com certeza a sociedade vai querer a caça às bruxas sempre quando houver uma situação. A sociedade sempre vai ficar indignada por ver que aconteceu com uns e com outros não. É assim que eles planejam as coisas, assim que eles pensam. Então, eles já não fazem para que a sociedade não fique alvoroçada, exigindo dos políticos uma melhora, porque é uma proteção de todos eles. Eles se autoprotegem. É um sistema que ficou muitos anos na surdina, escondido, o povo não tinha internet,
Ou seja, governaram sobre um povo sem informação por muito tempo. Você vê agora, por exemplo, teve aí uma incursão da polícia que matou os bandidos e teve questão de execução e muita gente filmou tudo aquilo. Tem muita coisa filmada que não foi para a Rede Globo, tá? E isso vai dar uma treta terrível. A Rede Globo acho que nem quis botar os vídeos mais graves. Mas tem muita coisa. A sociedade já não aguenta mais. A sociedade já viu que não dá certo essa situação de invadir, de tiroteio no meio do povo, no meio da família. Eu sempre disse, isso não dá certo. Isso não resolve o problema. Se vocês querem resolver o problema, o exército vai lá e toma tudo aquilo ali. Não tem espaço para bandidagem, não tem espaço. Mas não dá certo. O nosso país é um país feito para não dar certo. Eu sempre digo que se começarem a ajeitar as coisas aqui embaixo, a gente vai ter muito tempo para pensar. E os políticos? E a sujeira dos políticos? E é isso que eles não querem que a gente pense. Eles querem que a gente se preocupe com o nosso cotidiano para que a gente esqueça deles lá, vivendo na boa vida que eles têm. Essa é a estratégia. Então, deixa-se tudo ruim para que seja fácil alimentar o povo brasileiro com pequenas bobeiras. Faz um Pronatec, faz uma faculdadezinha para pobre meia boca. É assim. Sendo que um país super tributado como o Brasil, teria muito mais condições de fazer muito pelo povo, por todos. Há um tempo atrás, cara, você tinha empregadas domésticas que não tinha direito nenhum. A carteira dela era assinada. Era assinada não, era assinada, ou seja, não tinha os mesmos valores de um trabalhador comum. Ainda não tem totalmente. Isso é escravidão. Isso é um resquício da escravidão que ainda persiste. Porque pela lei da carteira assinada, todo trabalhador tem os mesmos direitos. Nessa pandemia, você vê que muitas empresas sobrecarregam outros funcionários. Tipo assim, mandou uma carga embora, sobrecarregou. A desculpa é a pandemia. Mas a pandemia vai acabar e a desculpa vai se manter, sabe? Vai se manter viva. Você tem aí... são muitas coisas para se pensar. Né? Muitas coisas para se consertar nesse país. E hoje em dia, o povo está perdendo ao medo. O cara tá fazendo a treta lá errado, o policial tá fazendo a treta errada, o cara tá no celular aqui filmando, mano. O povo tá perdendo o medo. E o povo tá se manifestando, o povo tá tomando a frente do país. É isso que tem que acontecer. O povo tem que tomar a frente do país. Ele tem que defender o seu país. Pô, o cara tá aqui no ônibus aqui, tá pichando o ônibus, tá quebrando o ônibus, o povo tem que ir em cima daquele cidadão e dizer, você tá errado. Tá todo mundo no ônibus com máscara, o cara tá sem máscara, não, irmão, você aqui não vai entrar não. Isso aqui só entra de máscara. O povo tem que fazer aquilo que o prefeito e o governador não faz. Os maiores culpados pelas contaminações em massa foram os meios de transporte. Ontem passei aqui em Campo Grande, Zona Oeste, todo mundo no barzinho como se o vírus não existisse. São os idiotas inúteis. Eu sempre falei isso desde o início, os enfermeiros morrendo, cara. O médico na linha de frente. Às vezes vivendo longe da família, vivendo longe dos filhos, por quê? Porque não quer levar contaminação para dentro de casa. Outros que não tem como viver longe, né? Porque não tem família, às vezes ninguém para cuidar dos filhos. Tá tendo que infectar os filhos, gente. E nego vivendo como se tivesse tudo normal. Aí um colega meu chegou a dizer assim, tá vendo? O dono do bar não tem culpa. Eu falei, a culpa ali é parcial. Porque cabe ao dono do estabelecimento estabelecer distanciamento social e respeitar a lei. E cabe ao cidadão obedecer também, ter consciência. Porque se você chega num ambiente que não tem essas determinações, aí é tudo que o cara quer. Ele quer um dia livre. Né? Porque eu sempre disse que o povo brasileiro está pensando dessa forma.
Pô, se no ônibus eu venho lotado, por que que se eu não morrer no ônibus, eu vou morrer no bar? Não vou morrer numa praia? Mas é esse pensamento que está nos matando. Ou seja, o governo e a prefeitura nos abandonou e nós mesmos estamos nos abandonando. Está errado isso, porque o governador e o prefeito, eles vão morrer de Covid não, meu filho, já estão vacinados. Quem vai morrer somos nós. Nós deveríamos estar exigindo deles meios de transporte mais vazios, né? Consideração numa época em que deveria se ter toda a consideração. Álcool em gel ali disponível, pessoas limpando o ônibus assim que descesse os passageiros. Se você desce do ônibus, você vê ali uma equipe de limpeza entrando, passando álcool em gel, o que você vai pensar? Nossa, essa empresa realmente está preocupada com a nossa saúde. Eu acho que deveriam filmar também as coisas boas, não só as coisas ruins, e colocar na internet, ó, aqui ó, o BRT o que fez? Acabamos de sair aqui, houve uma limpeza, houve uma higienização dos bancos, estão preocupados com a nossa saúde. Não estão preocupados, estão preocupados ainda com o dinheiro. Estão preocupados com o dinheiro. E o prefeito que cabe a ele fiscalizar aquilo, né, o subsecretário, essa bagaçada toda que tem aí, ninguém aparece, ninguém faz nada. O povo fica Deus dará. Sabe? Tem como fazer? Tem como fazer. Na base da multa. Se não vier vazio, vai voltar para a garagem. O motorista vai ficar feliz, porque vai ter um dia que não vai precisar trabalhar. Tá cheio? Tá cheio? Pode parar o ônibus, desce todo mundo. Você não volta mais. Pega a numeração do ônibus. Se passar aqui de novo, o ônibus está apreendido. E começa, meu irmão, começar firme. Aí se você começar a cobrar dos ônibus, você vai poder cobrar da sociedade nas demais situações, né? Nos demais comércios. Não há, quando chegou a vacina, quando começou a aparecer, não, que a vacina está saindo, todo mundo relaxou. Não tem mais fiscalização, não tem mais vigilância sanitária. Não, já estamos vacinados. Praticamente, na mente do povo brasileiro, eles já estão vacinados. Eles já estão imunizados. Só que se você fizer o cálculo, pessoas com 30 e 40 anos não vão tomar vacina tão cedo. Pela lerdeza, né? Acho que o Zé Gotinha não é mais o cara da gotinha, não, da vacina, não. Tinha que ser o Zé Lesma, porque é o que representa melhor a vacinação do país. Uma lesminha que nunca chega a lugar nenhum, né? Porque dá a primeira dose, depois não dá a segunda, é uma lesma que está mais atrasada do que as outras. Né? É uma situação ridícula que estamos vivendo. E o povo não se apoia, o povo não. Você vai conversar com uma pessoa, né? Você tem críticas construtivas e reais a respeito do presidente, e o cara não quer ouvir, mano. Beleza. Se há um idiota no poder, é porque os que o elegeram estão bem representados. Também diz um certo filósofo que a honestidade é um presente muito caro e não devemos esperar isso de pessoas baratas. E para triunfo do mal, basta que os bons só cruzem os braços, façam nada. Se o mal está triunfando no Brasil é porque o cidadão brasileiro está com o braço cruzado. A gasolina vai chegar a R$ 30 e ele vai... O que eu posso fazer? Né? O gás vai chegar a R$ 300 e vai ficar por isso mesmo. Né? Não muda nada. Ninguém faz nada. Ninguém se manifesta, ninguém fala nada, ninguém faz uma manifestação, ninguém quer saber de nada. Nos sindicatos, que representam certas categorias, a roubalheira corre solta. Tem sindicatos aí que nem tem concorrência, todo ano só dá a chapa deles, não tem outra chapa. Né? E você não consegue, porque por trás tem muita gente ganhando dinheiro, e assim caminha a humanidade, né? Com passos de formiga sem vontade. Assim caminha. Ninguém faz nada, todo mundo deixa a Deus dará e o país vai sendo dominado a cada dia, né? Porque é isso que acontece com o nosso país. Dominação, né? E nada, não chegamos a lugar nenhum. É um chove no molhado. Só que a sociedade está despertando.
Com essa era digital, a sociedade, aos poucos, o gigante adormecido acordou. Ele só está com preguiça de levantar, mas ele está se despertando. O povo já não está mais aceitando as condições impostas, que sempre foram impostas. Porque hoje o povo tem uma voz, o povo tem aonde jogar suas lamentações. Ele joga na rede social e essas lamentações viram lamentações de todos, juntam, somam. E isso vai ser respondido nas urnas. Eu acho que o povo brasileiro, eles veem a nação como um todo, né? Como um povo burro. Os políticos nos veem como burros, né? Tanto é que o Dória comia pastelzinho na época da campanha política dele e conseguiu chegar aonde chegou, né? E outros políticos faziam o mesmo. Devia ficar com uma azia terrível de comer aqueles pastéis de feira, né? Mas eles sabiam que o povo ainda acreditava nesse tipo de falsa humildade. E o povo ainda acredita nessas bobeiras, nessas baboseiras. O cara vem com um discurso de ódio, que vai fazer e vai acontecer, e quando você faz o balancete, não fez nada. É tipo, o Bolsonaro, ele faz uma coisa interessante, ele coloca uma medida impossível de acontecer. Ele sabe que aquilo não vai funcionar, né? E ele coloca como proposta. Aí aquilo não passa e a culpa se torna a culpa do judiciário. Ele consegue matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele está sempre em guerra. É sempre uma estratégia. Até vem alguém mais coerente mostrar, olha, essa proposta dele, irmão, não daria certo. Se ele baixar esse negócio aqui, desse valor, ele vai estar incutindo no crime de irresponsabilidade fiscal. E é impossível que essa receita seja dessa forma. Então, só os um pouquinho mais espertos, um pouquinho tem um segundo grau, mais estudado um pouquinho, vai entender aquilo. Mas ainda é uma pequena parte da população. A outra é massa de manobra. O cara faz aquele discurso, tá, bandido bom é bandido morto, tal, isso e aquilo e tal. Tipo, ele vem falando todo território sofrido é um espaço para o maligno. O Hitler, ele se estabeleceu exatamente nesse momento. Né? O Tratado de Versalhes, né, ferrou com a Alemanha. Né? O Hitler se estabelece exatamente no momento em que a sociedade lá estava precisando de um levante de moral. Né? E ele esfregou na cara, com toda a loucura dele, ele conseguiu esfregar na cara dos inimigos. Mandou vir um trem aonde foi assinado, né, o processo de guerra lá da derrota dos alemães. Ele mandou vir o mesmo trem para humilhar os seus adversários. Isso foi até bonito, né? Mas as outras atrocidades daquele cara é ridículo. Que o Hitler ele tem uma parte... Engraçado, o diabo tem uma parte admirável, né? Tem uma parte que o cara era um artista, era um pintor, né? E ele tem uma história de vida ali, um contexto que a história dele tem até um romantismo, mas depois acaba com aquela tragédia, né? Aquela loucura toda. Então, gente, é terrível a situação que o povo brasileiro passa, porque tem gente passando fome, gente. Tem gente literalmente passando fome. Se o desemprego já estava ruim, você imagina os preços do jeito que estão as coisas. Tem gente passando fome. Se você vê um vendedor de balinha aí na rua, às vezes aquela pessoa humilde, ajude essa pessoa, que ela está tentando ganhar a vida. Às vezes você não precisa gostar daquela balinha não, dá um realzinho, isso pode ficar para você. Ajude, porque é um momento de extrema necessidade. Eu observo que tem gente sofrendo de forma tão terrível que a nação inteira não está nem enxergando aquelas pessoas. O número de gente que cata coisa na rua. Né? Uma coisa teve de bom, o ferro velho, o ferro está R$1 o quilo, né? Sempre foi 20 centavos, agora está R$1. Tem um colega que é dono de ferro velho. No ferro velho está R$1 o quilo, ou seja, ferro é coisa que você sucata, né? As coisas que você consegue achar aí nas ruas. Nem isso as pessoas estão achando, porque está todo mundo catando. Você sabe que tem gente que nem precisa e cata essas bugigangas.
ao invés de deixar para o cara que realmente está sofrendo ali, né, ou sempre sofreu, às vezes para pagar o seu aluguel ele vive daquilo ali, né, e é terrível a situação do povo brasileiro. Nós não sabemos até quando, com essas novas variantes, nós não sabemos até quando vai permanecer esse tipo de coisa. E você que está empregado hoje e ficar desempregado, você vai entrar numa empresa que está passando ainda por esse processo de pandemia, né? Trabalhar de máscara, sufocado ali. E dependendo do trabalho que você fizer, vai ser muito sacrificante, né? Então, antes de você largar o teu emprego, é, esbravejar aí que não está mais afim, pense duas vezes. Eu sempre falo assim, você tem que verificar o local onde você está e observar a situação momentânea, porque às vezes você está feliz demais e não sabe. Às vezes você está bem, né? O teu está numa empresa, teu salário está em dia, com toda essa pandemia. Você tem algumas dificuldades que você vai ter, às vezes, em outro trabalho, muita dificuldade maior. É melhor você permanecer onde você está. Esperar passar essa pandemia, esperar passar, porque tem muita sobrecarga por conta da pandemia, mas depois quando a gente tiver com 60, 70% de vacinados, vai dar uma calma. Essa calma vai ser uma coisa não tão boa em relação ao relaxamento, né? Porque a gente está com 15% de vacinação da primeira dose e 8% da segunda, ou seja, nós estamos com nada ainda. O povo está vivendo como se tivesse tudo bem. Você imagina quando tiver 60%, ninguém vai querer mais usar máscara. O povo vai estar cagando para tudo. E aí que é o problema, vai ter gente morrendo na praia. Os que não estão vacinados vão sofrer mais ainda. Os que não estão vacinados vão entrar em desespero. Mas depois tiver 60% da segunda dose, não da primeira, aí a gente vai estar mais tranquilo, né? Porque por enquanto a mídia está mostrando, ó, estamos em 15%, primeira dose, ou seja, não tem nada ali. Não tem, não estão vacinados, né? A primeira dose não tem uma utilidade. É como se você botasse gasolina no carro e fosse só até metade do caminho, né? Depois vai ficar na outra metade, vai faltar para chegar, né? Vai faltar vida para você chegar e completar a viagem. É exatamente isso. Fixe nos 8%, não fixe nos 15% da primeira dose, fixe nos 8% da segunda, que aquela ali é que está ajudando realmente de fato alguém, né? Tem gente morrendo com a segunda dose? Tem gente morrendo com a segunda dose, mas eu acho que é muito menos, né? Com certeza, se não tivesse a vacina seria pior, mas vai ter gente morrendo porque ela não protege 100%, né? E existem muitas coisas ainda no âmbito do desconhecimento da doença, né? Do que às vezes, o cara é atleta, o cara tem saúde, ele pegou aquilo e morre, sabe? Pode existir alguma coisa no organismo, ou no sangue, sei lá, que seja uma via, né, para essa doença ter mais força. E eu acho que existe muitos mais variantes do que se eu acho que a ciência ainda não está conseguindo olhar direito. Mas aquilo que ela pensa que é igual pode ser uma variante, milhares de variantes ali escondidas ali, né? Mas só que estão vendo como se fosse só o mesmo o mesmo potencial do vírus, né? A ciência ainda está enxergando como aquele espelho antigamente, né, de prata, né? Tá vendo embaçado, ainda não consegue enxergar nitidamente. A hora que eles conseguirem entender como funciona, ou parcialmente, ou alguma coisa, a gente vai ter um caminho melhor para resolver, de repente, uma vitamina, alguma coisa que possa mudar isso daí. Assim como na malária teve o quinino, né? Pode-se ter alguma coisa aí mais a nível de ajudar, né? Nessa situação, tá? Mas só que se trata de doenças diferentes, coisas virais são tratadas realmente com vacina. Então, fora isso, gente, infelizmente, nosso país, ele não tem jeito nessa área política ainda, mas nós podemos fazer a diferença.